Vamos mais um pouco com TypeScript. Hoje eu trouxe mais alguns tipos que existem dentro da linguagem e que facilita a vida do desenvolvedor e que nos dão recursos muito poderosos na hora de escrever um código em TypeScript. O primeiro tipo que eu vou trazer hoje é o alias, né, os aliases, que nada mais é do que tipos que podem ser definidos com uma estrutura específica, ou seja, eu crio um alias aqui que vai ser um user, em que vai ter um first name, um last name e uma idade. E aí eu defino os tipos e a partir desse alias, a partir desse tipo, eu consigo instanciar usuários. Então aqui eu crio, a partir desse alias, uma const user, que vai ser o que eu chamo, né, o user, instancio a partir do users. E a partir desse users, crio aqui dois usuários, Gessane Kaline, que sou eu, 30 anos, Caroline de Mello, 28 anos. Isso aqui deixa claro para outros desenvolvedores em que tem esses alias, esses tipos, eles têm conteúdos específicos, eles têm propriedades específicas aqui dentro. Um outro tipo é o union. O union nada mais é em que você declarar uma variável, um parâmetro, dizendo para o TypeScript que ele pode ser de um tipo ou de outro. Por exemplo, eu faço uma variável aqui e dou o nome de exemplo union. E pode ser um boolean ou uma string. E aqui está true. Se eu vim aqui colocar um number, um número, ele dá um erro. Ele diz, ó, o tipo 1 não pode ser atribuído ao tipo string ou boolean. E se eu coloco aqui uma string, ele aceita. Então, nada mais é do que dizer, pode ser uma coisa ou pode ser outra coisa. E isso pode ser usado em variáveis, como eu fiz aqui, ou isso pode ser usado em parâmetros de funções. Então, aqui eu fiz uma função, que eu chamei de user input, em que eu coloco o input número 1, que pode ser do tipo number ou string, e o input número 2, que pode ser do tipo number ou string. E aí eu fiz aqui uma pequena função só para a gente entender de forma visual o que acontece. Então, eu criei aqui uma variável que eu chamo result e digo que se o input 1 for igual a number e o input 2 for igual a number, ele vai me fazer uma soma. Caso contrário, ele vai concatenar essas duas strings, esse number e essa string, e vai me retornar um resultado. E aqui eu coloco, eu chamo a função useInput com alguns parâmetros, sendo eles primeiro os numbers, depois duas strings e depois uma string e um number. Coloco um console log para a gente conseguir ver como é que sai. Então, ó, ele sai aqui. Quando eu coloco dois numbers, ele faz a soma. Quando eu coloco duas string, ele faz aqui a concatenação. E quando eu coloco uma string e um number, ele faz a concatenação. Então, o tipo union é para dizer que pode ser uma coisa ou outra, e aqui é usado de duas formas. E aí eu posso usar também o tipo literal. O que é o tipo literal? O próprio nome diz. Quando você declara uma variável em que ela literalmente só pode ser aquilo. E aí eu uso o union aqui também, que significa, ó, o preço ele só pode ser 10, 20 ou 30 e o tamanho só pode ser small, médio ou large. Então, se a gente vir aqui e colocar product price 10, ele aceita. Mas se a gente colocar 50, ele... Opa, tava colocando dois pontos aqui, não igual. Enfim, se a gente coloca o que tá aqui dentro e atribui a ele o 20, ele aceita. Se a gente atribuir o 50, por exemplo, ele não vai aceitar. Ele vai dizer o tipo 50 não pode ser atribuído ao tipo 10, 20 ou 30, que é o que literalmente ele pode ser. E se a mesma coisa acontece se a gente colocar o size aqui, ó. A gente coloca aqui. E aí, ó, se a gente coloca aqui aspas, aí já traz também o que pode ser, porque a gente colocou como um tipo literal usando o union, só o que pode ser essa variável. Além disso, a gente também tem o intersection, ou meu inglês tá ruim, hein? Em que nada mais é do que você criar dois alias e fazer essa junção
desses dois tipos, desses dois aliases. E aí é como quando a gente usa o Boolean AND, né? O Boolean, que diz que você cria alguma coisa a partir de, tem que ser isso e aquilo. Então aqui eu crio um usuário, crio regras, e aqui eu crio um aliás que vai ser um funcionário, que ele vai ter as características de user e vai ter essas regras. E a partir disso, aqui eu instancio, crio de fato um funcionário. Esse funcionário é o E1 que vai ter essas propriedades aqui de job rule e user. Então são esses os tipos que eu trouxe hoje. Eu estou subindo esses códigos para o GitHub, vou deixar aqui o link caso vocês queiram dar uma olhadinha nas minhas anotações. Está muito comentado, mas como é para estudo, pode ser que ajude alguém, pode ser que alguém tenha interesse. E como sempre, peço por favor que comentem ou que curtam e desejo uma linda semana para vocês. Obrigada!